Bom, pessoal, então, como nós vimos na aula passada sobre micrômetro, né, na aula de sexta-feira, nós vimos que os tipos de micrômetro, vimos como ele funciona, né, vimos as suas particularidades, os tipos de medidas que ele faz, mas não vimos como é que ele faz essa medida. É isso que a gente vai ver hoje. Então, vamos lá, né? Então, a gente vai ver como é a resolução do micrômetro, como se faz a leitura da medição, tá? E depois a gente vai ver a leitura no sistema métrico e a leitura no sistema inglês. E depois a gente vai ver como que se faz a aferição no micrômetro. Tá? Tem duas coisas que a gente não pode confundir, tá bom? Quando você ouvir a palavra calibração, calibração não é fenômeno de aferição, tá? Às vezes a gente fala, vou calibrar aqui. Calibração, normalmente, ele é feito numa empresa de calibração de instrumentos. Quem trabalha com esses equipamentos, né, a gente utiliza ele no dia a dia. E, de vez em quando, a gente tem que mandar para calibração, que aí ele vai para uma empresa, vai certificar que o instrumento está calibrado. Isso é feito para tudo enquanto, né? Um exemplo é posto de combustível, né? Tem que ser feita a calibração do instrumento para saber realmente se está sendo colocada a quantidade de combustível que está sendo mostrado lá no display, né? Lá no relógio. O que a gente faz é aferição, que com o tempo ele pode terminar folgando, né? É o caso do micrômetro. Então, o micrômetro, a gente faz uma aferição nele, faz um ajuste, né? Afere se ele está dando a medida correta. Se não tiver, aí a gente faz uma aferição, uma espécie de calibração. Tá? Bom, nós vimos o seguinte, tem dois tipos de micrômetro. Tem um micrômetro que ele vai ter, né, como vocês estão vendo aqui na figura, tem um de cima e tem um de baixo. Vou mostrar primeiro de baixo. Esse aqui foi o que nós vimos, que é o mais comum, né? Aqui está mostrando só a parte do tambor e da bainha, né? Então a gente tem o tambor, ele é graduado, ou seja, tem as medidas nele, nós vimos isso, e aqui tem a bainha, né, que tem as medidas. Só lembrando que, no caso do micrômetro, e estamos falando por alto aqui, né, digamos, em milímetro, né, a menor medida dele não é 1 milímetro, como é o caso do paquímetro, vai ser metade, 0,5, né, 5 décimos de milímetro. O restante da medida, a gente vai fazer aqui, no tambor, né. Bom, e tem esse outro tipo aqui, que além de ter a bainha, no qual eu vou medir as medidas em milímetros, né, e até metade de milímetro, por exemplo, né, e mais o tambor, ele tem a bainha, tem o tambor e ainda tem aqui o vernier, né, como a gente chama de nônio. Então você tem 3 leituras para fazer aqui. Então a gente dá uma precisão ainda maior, né. Esses que tem uma terceira leitura, aí eles conseguem chegar nessa casa aqui, né. Se for em milímetro, de 1 milésimo de milímetro, é o 1 micrômetro, né. Então, é muito pequeno esse tamanho, né? Ou de 1 décimo de milésimo de polegada. Tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque creio que tem alguém que está querendo entrar na aula. Seja bem-vindo, Warley. Vamos lá, voltando ao assunto. Bom, resolução, né? Como eu falei, tem 3 resoluções que a gente pode encontrar na bainha. A gente tem aqui a resolução da bainha, né? Do tambor e do nônio. A resolução da bainha, ele tem a ver com o passo da rosca, foi aquilo que a gente explicou na outra aula. Então, eu vou pegar a capacidade do micrômetro e dividir pelo número de divisões da bainha. O que é capacidade? É o quanto que ele mede no total. Aquele micrômetro que eu mostrei para vocês, né, e que é esse que está aqui, né, ele tem 25 milímetros, ou seja, o máximo que ele pode medir é 25 milímetros. Então, essa é a capacidade dele. Então, se eu pegar essa capacidade e dividir pelo número de divisões da bainha, aí eu vou ter
a resolução da bainha, né, que vai ser o próprio passo da rosca. Já a resolução do tambor, certo? É igual a resolução da bainha pelas divisões do tambor. Então, se, por exemplo, a menor divisão da bainha for 1 milímetro, e se o tambor for dividido em 100 partes, então nós vamos ter que a resolução do tambor vai ser 1 milímetro dividido para 100, né? Então vai dar 0,01 milímetro, ou seja, 1/100 de milímetro. E aí, para vocês não se confundirem com relação à questão de números decimais, quando eu faço uma divisão de, por exemplo, 1 por 100, eu vou colocar a quantidade de zeros que eu tiver ali, no denominador. Então, 1 para 100, eu tenho 2 zeros. Então, a resposta vai ser 0,01, né? Não 3 zeros, né? 1 para 1000, 0,001, ou seja, são 3 casas, né? 1000 são 3 casas, então vai ser 3 casas também após a vírgula, certo? A resolução do nônio, eu vou pegar a resolução do tambor, então, tipo, eu sei que eu tenho 1/100, né? De milímetro, foi o que eu achei aqui, é o que eu tenho. E vou pegar e dividir pelo número de divisões do nônio. Então, digamos, se ele tem 10 divisões, então eu vou pegar 1/100 de milímetro e dividir por 10, né? Então, vou colocar mais um zero. Então, vai ficar 0,001, 1 milésimo de milímetro. Certo? É um pouquinho mais complicado do que o paquímetro, mas não tanto. Bom, então, sem nônio, bom, como é que eu faço a leitura, né? Leitura da medição. Se for sem nônio, eu vou apenas fazer a leitura do valor da bainha em milímetros, tá? E depois fazer a leitura do valor da bainha em décimo de milímetro. Depois eu faço a leitura do valor indicado pelo tambor em centésimo de milímetro e se some todos os valores, tá? O que acontece é o seguinte, dependendo do tipo de micrômetro, né, como eu falei, ele vai ter até 0,5 décimos de milímetro, né? Então eu vou ter, por exemplo, vou ver a escala, tá? E como tá aqui, né? Vamos mostrar aqui. Aqui é o zero, né? Tá bom? E é depois uma coisa interessante para saber se o micrômetro está correto, né? Se ele está aferido. À medida que eu vou girando isso aqui, ó, e o giro dele aqui para ele aumentar, né? Aumentar o tamanho aqui, ó. Eu vou girar esse tambor para baixo, tá? Vou girando ele para baixo. E aí vai aparecendo os traços aqui, tá vendo? Tá aparecendo os traços. Então, se quando esse tambor começar a se deslocar, né? Se deslocar para cá, né? Tô deslocando para cá aí, tô movimentando ele. Se aparecer um traço de baixo, né, nesse modelo, né? Tem vários tipos de modelos de micrômetro. Nesse modelo, os traços de baixo é meio milímetro. Então, se aparecer aqui, quando essa linha aqui do tambor fica bem aqui em cima, né? Digamos, fica bem aqui assim, ó. Tá? Eu sei que ele andou meio milímetro. Se o traço do tambor vier para cá, eu sei que ele já andou 1 milímetro. E então assim por diante, né? Então eu vou olhando aqui, ó. Eu vou olhando aqui para o micrômetro, né? Então, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5 milímetros, 6, 7 milímetros. Aí eu verifico os traços de baixo. Os traços de baixo são metade de milímetro, meio, né? Então aqui é 8, eu não vi o traço de baixo. Então, provavelmente, ele é 8, vírgula alguma coisa. Esse vírgula alguma coisa é o que eu vou encontrar aqui, ó, no tambor. Tá? Ou seja, eu vou fazer a leitura do valor indicado pelo tambor em centésimo, né? Na bainha, eu encontro milímetro e décimo, que no caso é de 50 em 50 décimos, né? Ou 5 em 5 décimos, né? 50 em 50 centésimos, né? Ou 5 em 5 décimos. E eu somo com o valor que tiver lá no tambor. Agora, se tiver um nônio, eu vou pegar essas medidas que estão aqui em cima e ainda vou somar com o que eu encontrar no nônio, em milésimos de milímetro. Ok? Então, voltando para cá, olha só. Aqui em cima ele fala, né, que ele explica aqui, mostra para a gente, né? Esse aqui é um micrômetro, onde eu tenho um passo de meio milímetro, né? 5 décimos de milímetro, mesma coisa, né? 5 décimos de milímetro. Ou seja, a cada volta que ele der, ele vai andar 5 décimos. Está aqui a marca.
Esses de baixo são 0,5, então sempre é metade de milímetro. E o tambor, nesse caso, ele tem 50 divisões. Então, se eu fosse encontrar a resolução, seria pegar esse valor mínimo daqui da bainha, que é 0,5, e dividir por 50. Tá? Aí eu encontraria aqui quanto seria a resolução dessa bainha. Tá bom? Nessa medida ele está mostrando o seguinte, ó. Eu vou contando aqui, eu percebo que eu tenho aqui, ó, contando zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passou do 7, né? Ó. Quem que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar para essa linha do tambor aqui, ó. E eu vejo que ele passou de 7 traços, então eu já tenho 7 milímetros. Mas não apareceu o traço de baixo, portanto eu não tenho 7 milímetros e 50 centésimos, né? Ou 7 milímetros e 5 décimos, não tem. Eu tenho 7. E agora eu vou olhar para o tambor, tá? Como eu giro o tambor para baixo, né? A tendência é que esse número vai subindo, não é isso? Então eu vou contar de baixo para cima. Eu giro o tambor para baixo e eu conto de baixo para cima, tá? Então, olhando para cá, eu vou verificar aqui qual foi a linha aqui do tambor que coincidiu com a linha aqui da bainha, tá? Essas linhas horizontais aqui, tá vendo aqui, ó? Então, percebo que, olha, ele vai aqui de 1 em 1 centésimo. Então, eu tenho 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 centésimos. Então, o valor que eu vou encontrar é 7 milímetros na bainha, mais no tambor 0,37, 37 centésimos. Então, a leitura vai ser 7 milímetros e 37 centésimos. Ok, deixa eu tirar aqui. Parece que alguém está querendo fazer alguma pergunta. É eu, professor. Quando Messias. Pode falar. Quando a linha do tambor, por exemplo, ela passar dos 5 milímetros e coincidir na linha de baixo, que é o meio, né? É meio milímetro. Isso. Ou seja, minha conta vai zerar, tipo, 5 milímetros e meio, vai ser esse meu... Eu vou já te mostrar, eu vou mostrar para ti como eu tenho a certeza que ela zerou. Eu tenho que ter certeza que ela zerou e eu vou verificar isso no tambor. Tá? Para ficar 5,50, eu vou ter que olhar para o tambor, né, e vou ter que achar o número. Tá? E vou mostrar para vocês aqui no micrômetro mesmo. Professor, e se passar de 50 no caso, se passar de 50, a gente pega os 50 milímetros, né, 0,50 milímetros, né, que deu lá embaixo, meio milímetro, a gente soma com o do tambor também, com o que der, no caso, se passar de meio milímetro. Exato. Aí, quando você olhar para o micrômetro, você pode gerar dúvidas, pode gerar algumas dúvidas. E por isso que a gente primeiro tem que verificar se o micrômetro, né, se ele está aferido. Porque se não tiver aferido, ele vai te trazer uma certa confusão. Você não sabe se ele já passou ou não do meio, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui depois como é que eu posso ter certeza, né, se já passou do traço de baixo, né, que eu vou ter que somar, né? E isso eu vou somar mais com o valor do tambor. Aí você tem que olhar, você vai olhar para o micrômetro e ele vai te dar não digo dicas, né, mas você olhando no micrômetro, você vai perceber, né, qual vai ser o valor certo, porque é também fácil de se confundir. E quando eu for mostrar o micrômetro mesmo, eu vou mostrar essas coisas para não ter confusão, né, porque você pode, se você fazer essa confusão, você vai acrescentar meio milímetro na sua medida. Adiante, né? Bom, vamos ver alguns outros exemplos aqui, para não gerar dúvidas, né? Olha só, e já dá para responder a pergunta de vocês. Nesse caso aqui, tá vendo aqui a bainha, né? Então, eu sempre começo com a bainha. Sempre começo com a bainha. Ela é a minha escala fixa, tá? Então, eu vou contando aqui, eu já tenho aqui, eu sei que aqui é 5, 10, 15 milímetros, né? Já passou 15 milímetros. Eu vou olhar para cá. Passou aqui, ó, 16, 17, né? E eu olho aqui e vejo, olha, para você ter certeza que ele passou do meio, né? O traço ele tem que aparecer.
Se ele não aparecer o traço, ele não passou. Tá? No caso, ele está aparecendo o traço aqui. Então, logo, ele passou. Ele passou de meio milímetro. Então, vou começar a somar aqui. Ó. Então, eu tenho na escala fixa 17 milímetros, né? A escala do milímetro da bainha. Passou do tracinho de baixo, então mais 0,50, escala dos meios milímetros da bainha. Beleza. Pronto, então já tem 17 e meio, né? E agora eu vou olhar aqui para o tambor. Então lembra, o tambor eu giro para baixo e eu conto de baixo para cima. Então eu já tenho aqui, ó, 25, 30, eu vou olhar aqui, ó, 31, e eu vejo que o traço que coincidiu aqui na horizontal foi esse aqui, ó, certinho aqui com essa linha. Então é 32 centésimos. Cada tracinho aqui no tambor, nesse micrômetro, é igual a 1 centésimo de milímetro. Então tem aqui 32 centésimos. Eu coloco aqui na conta. 17, que eu encontrei aqui, mais meio milímetro, né? 50 centésimos, está aqui, que eu achei que passou aqui do traço embaixo. Eu tenho que olhar, esse traço tem que aparecer. Mais 0,32 aqui, ó, 32 centésimos. Então a conta vai ser, né? Essa leitura, né? Essa medida vai ser 17 milímetros e 82 centésimos. Tá? Bom, agora vamos ver, no caso da utilização do vernier, né? Então, no vernier, eu tenho acréscimo disso aqui, ó. Isso aqui que é o vernier. Tá? E se você olhar, ele tem alguns números aqui, ó. 2, 4, 6, 8 e 0. Esse 0 aqui, pra gente, é como se fosse um 10. Tá? Porque ele pegou aqui, eu lembro, né? Esse tambor aqui, ó, a menor medida dele é 1 centésimo de milímetro. Então, se eu pegar esse 1 centésimo e dividir em 10 partes, que é o que você está vendo aqui, ó, então a leitura aqui, a resolução, né, do vernier vai ser 1 milésimo. Né? Tipo, peguei 1 centésimo e dividi por 10, então vai ser 1 milésimo. Tá, então vamos ver o que a gente já sabe aqui da leitura, né? Então, primeiro eu olho para cá. Veja que nesse exemplo, nesse tipo de micrômetro, a metade, aquele que é meio milímetro, né? Ele é esses traços mais baixos aqui, menores, né? Então, sempre que você vê aqui, ó, o traço maior significa que é milímetro, e o traço menor, meio milímetro. Então, eu vou olhar para cá, eu já não sou besta, eu vou direto para cá, 5, né? 5, opa, e agora? Aqui é 6? Não, né? Eu sei que não é 6. Por que não é 6? Porque eu estou olhando aqui, é um traço menor. Tá, olha só, se fosse 6, seria um traço grande. E teria passado aqui o outro traço, né? Então, eu sei que eu tenho 5 milímetros, tá? Mais 50 centésimos. Não é isso? 5,5 aqui, tá vendo aqui? 5 milímetros e 50 centésimos. Faltou colocar um zerinho aqui. E agora eu vou olhar aqui no tambor, né? Lembrando de novo. Eu giro o tambor para baixo e eu faço leitura de baixo para cima. Então, eu já tenho 15, 20, né? Ó, 20 está aqui, o traço maior que é o 20. Então, aqui, 21. Opa, mas aí que está o detalhe, né? Se você reparar bem aqui, ó, você vai enxergar aqui, mas não coincidiu, né? O 21 com essa linha aqui da bainha. Então, não é 20 exato. Então, eu já tenho 5,50 mais 0,21. E agora? E esse pedacinho aqui? Esse pedacinho eu vou olhar para cá, ó. Como um vernier, eu vou olhar qual traço aqui do vernier coincidiu com algum traço aqui do tambor. No caso, ele mostrou que é esse aqui, ó. Então, é só contar. 1, 2, 3. 3 milésimos de milímetro. Então, a conta vai ficar 5,5 ou 5,50, tá, né? Esse é um zero aqui. Mais 0,21, que eu encontrei no tambor, mas faltou um pedacinho que eu verifiquei no none e deu 0,003, né, 3 milésimos de milímetro. Depois eu faço essa soma, e aí a leitura, né, vai ser 5 milímetros e 713 milésimos. Certo? Então aí é quando você realmente precisa de muita precisão. Por exemplo, eu quero medir uma lâmina
que é um calço que vai dentro de uma válvula ou dentro de uma carcaça de um rolamento que vai dar ali o chamado backlash ou folga. Professor, Oi. se ocorrer esse mesmo caso aí da linha do tambor não coincidir com a linha da bainha, só que em um modelo onde não tem vernier, eu arredondo para menos ou para mais? Olha, isso aí é uma coisa bem crítica, sabe? Porque realmente você vai ter que arredondar. E aí você vai fazer uma seguinte observação, né? E aí você vai ter que ser no olhômetro mesmo, né? Não tem jeito, não vai ter que ser no olhômetro. Se quiser usar uma lupa, né, para ajudar, você vai verificar o seguinte, né? Vamos colocar aqui justamente o micrômetro, esse aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Olha que aproximação que eu vou ter que fazer aqui. Eu vou olhar o traço, né? Se ele ficou... Se o traço aqui, só lembrando, né? Olha, que é isso que vai fazer essa análise, né? Digamos que eu vou fazer aqui o tambor, tá? E aqui vai estar, aliás, a bainha e aqui o tambor, né? E aqui está a linha né, essa linha horizontal aqui, né, da bainha, e digamos que eu encontrei aqui um valor, digamos aqui seja 20, tá? E aqui seria 21, né? O que eu vou observar é o seguinte, olha, eu vou no olhômetro, né, observar se, olha só, lembra, eu giro o tambor para baixo, tá? E a leitura é feita de baixo para cima. Então, se eu verificar que essa linha aqui, ela está mais para cima, está mais perto do 21 do que do 20, eu vou dizer que é 21. Se ele está mais perto do 20, aí eu vou dizer que é 20. Tá? Digamos se fosse 1 milímetro e isso. Aí eu vou fazer essa observação, né? Eu vou dizer exatamente se está no meio. Aí, se você tiver um olhar micrométrico, pode dizer que é 1 milímetro 205, né? Mas é melhor, nesse caso, você fazer um arredondamento, para baixo ou para cima. Mas o que vai realmente dizer é o que você vai medir assim. Você pega o manual de um motor, tá? Aí você tem que realizar uma medida num eixo. Então, lá no manual do motor, ele vai dizer o seguinte: esse eixo, ele tem que ter a seguinte faixa de diâmetros: 25 milímetros, mais ou menos 0,05. 5 centésimos de milímetro. Então, olha só, a precisão que ele quer é até o centésimo, entendeu? É até 5 centésimos, né? Ou seja, ele pode ter 25,5, ou ele pode ter 24,95, não é isso? Essa é a faixa de tolerância. Lembra que no sábado foi passado sobre isso, né? Então, vocês viram lá na videoaula sobre isso. Então, nesse caso, eu preciso de uma precisão em centésimo. Então, eu não preciso me preocupar em acrescentar mais um número no milesimal. É diferente, por exemplo, eu preciso medir um calço que ele vai dentro de uma válvula hidráulica. E esse calço, ele é colocado para quê? Para você ter uma força exata da mola, e isso vai equivaler à pressão que eu vou fazer a abertura da válvula. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu até mostro para vocês. Se tiver algum material de hidráulica, eu posso mostrar para vocês justamente isso. Claro. Oi? Não, eu falei claro, pode mostrar sim. Ah, sim. Então, um calço, por exemplo, se eu colocar lá um calço de 5 milésimos, vai acrescentar em 25 PSI de pressão numa válvula. E isso pode ser, por exemplo, utilizado para a mudança de marcha num trator lá na transmissão. Tá? Então, se eu colocar um calço errado, a marcha não passa no trator. Tá? Então, eu preciso dessa medida milesimal. Então, o ideal é que eu utilizasse um paquímetro que fosse milesimal, né? Para realmente ter a leitura de, por exemplo, eu quero um calço de 5 milésimos.
mas que ele pode ter 6 ou pode ter 4 milésimos. Estou fazendo aí a tolerância, né? 6 a 4. Bom, o ideal é que eu usasse um paquímetro milesimal, um micrômetro milesimal, para ter a medida exata, porque nesse caso aqui eu só tenho centesimal, né? Mas pode ser que você tenha que fazer o trabalho e não tenha um polegar milesimal. Aí você pode fazer essa consideração, fazer esse arredondamento, certo? Fazendo essa consideração aí. Beleza? Vamos lá, vamos adiante. Bom, antes de fazer essa prática aqui... Ei, professor. Oi. Só uma dúvida aqui que surgiu na minha cabeça. Como é que eu vou saber que a medida do tambor tá certa, sendo que qualquer traço que eu colocar aí vai coincidir? Não é qualquer traço que vai coincidir. Ele vai coincidir em algum traço, se a medida estiver exata. E professor, uma pergunta também, já aproveitando aí. Por que é que deu 5 milímetros,753? Não, 713, não é isso? 713. Isso. Tem como me explicar, porque eu não tô conseguindo compreender essa parte aí. Tá, então vamos lá. Vou mostrar aqui de novo, colocar na tela de novo aqui. Slide. Vamos lá, vamos conferir aqui. Tá, então vocês estão observando aí, né, apareceu, né, na tela de vocês aí o micrômetro, tá? Deixa eu colocar aqui a manobra. Nesse caso que ele tem vernier, eu tenho que fazer aqui 3 medições. A primeira é na bainha, né? Então a gente sabe, né, que cada traço desse aqui que é maior é igual a 1 milímetro. Então de cara eu não vou nem ficar aqui contando, porque eu sei que esse aqui é 5, né? Já sei que é 5. E ele passou, o tambor passou desse aqui, ó. Só que essa medida aqui não é 6 milímetros. Porque os traços menores equivale a meio milímetro. Então, o que eu tenho, na verdade, aqui na bainha é 5,5, não é isso? Ou 5,50. Isso, 5,50. A próxima coisa que eu tenho que fazer é olhar no tambor. Aí, novamente, você tem que lembrar. O tambor, eu giro para baixo, mas eu faço a leitura de baixo para cima. E eu sei que cada tracinho desse aqui equivale a 1 centésimo de milímetro. Então, eu já tenho 15, 20 aqui, ó. Esse traço maior, né, ó, tá contando, ó, 30, 25, 20, 15, né? Então, já passou do 20. E eu vou olhar para cá e vejo que o traço aqui, ó, que a linha aqui da bainha passou, foi do 20, tá? Porque, como eu falei, ele gira de para baixo, não é isso? E que eu vou girando para baixo, o que vai acontecer? Não vai aumentar o número? Não é isso? Né? Quanto mais eu movimentar para baixo, mais não vai subir o número? Isso. Se eu movimentasse um pouquinho mais, ele ia chegar em 22, mas não. Ele passou do 20. Então, eu já coloco aqui, ó, 20, ó, tambor, ponto 21. Só que eu vejo que não coincidiu. Na verdade, ele ficou mais ou menos ali na metade, né, entre esse traço e esse traço. Tá? Entre o 21 e o 22, não é isso? Isso. Aí, esse restinho que eu vou olhar aqui no vernier. Tá? Então, no vernier eu vejo aqui, ó, 2, 4, 6, 8, e esse 0 é como se fosse o 10. O vernier, a precisão dele é aqui, ó, 1 milésimo de milímetro. Ou seja, cada tracinho desse aqui é 1 milésimo. Então tem 1, 2, 3. Foi o traço que coincidiu. Então pegue a nota aqui, ó, 3 milésimos de milímetro. Depois eu somo tudo, né? Vai ficar 3, 1, 5 e 2, 7, e abaixo 5. Então a leitura vai ser 5 milímetros e 713 milésimos. Certo? Na época eu tava confundindo, eu tava somando mais tudo, entendeu? Entendi. Era 50 mais 21, mais 03 que dava outro número lá. Sim. É só abaixando, né? Agora eu entendi. Só lembrar qual é o número decimal. Certo? Mais alguma pergunta aí? Professor, Oi. Se a medida do tambor for exata, eu não preciso do nônio, né? Não. Aí, se eu verificar que, quando olhar no tambor, ele coincidiu exatamente com o traço, pronto. Eu vou até verificar, como no caso do paquímetro, né? Que o traço vai coincidir e o outro traço aqui vai coincidir exatamente com esse 0 aqui, ó. Aí eu tenho a certeza que está exato.
tá? Mas basta que eu olhe para cá e verifique que algum traço do tambor ficou exatamente alinhado com esse aqui, ó, com essa linha aqui na bainha. Tudo bem? E essa soma de baixar os números, vai ser só nesse coisa aí, eu me esqueci o nome aí do... Ah, o micrômetro. Vai ser só nesse micrômetro que vai ser abaixando os números assim? Isso, seja milímetro ou seja polegada, é mais ou menos que se faz isso. O legal é que não existe esse micrômetro em polegada fracionária, né? Seria terrível fazer uma conta dessa, né? E normalmente os micrômetros de polegada que tem o tambor, eles são milesimais, né? Aliás, perdão, né? Lembra que vai pegar décimo do milésimo da polegada, né? A quarta casa depois do zero. Ah, professor, então se o tambor coincidir lá, eu vou somar só a bainha e o tambor, né? Isso. Muito bem. Professor, uma dúvida. Se essa mesma situação que ocorreu com esse aí desse traço acontecesse num que não tivesse nônio, o que eu deveria fazer? Só ver a leitura da bainha e do tambor. Só. Não tem mais nada a fazer, não. Somente. Se for necessário fazer algum arredondamento, você faz. Se não, você pega um outro micrômetro, né? Digamos que você trabalha numa empresa que tenha um micrômetro que te dê centésimo e tenha um outro micrômetro que te dê milésimo. Eu peguei uma leitura que o micrômetro não foi capaz, né? A medida ficou lá no tambor, não ficou exata, né? O que você faz? Bom, se eu tenho um outro micrômetro que vai me dar milésimo, eu vou lá e pego, né? Não precisa ficar fazendo arredondamento e tal, porque de repente o que você está medindo seja uma coisa de alta precisão, como por exemplo uma válvula hidráulica, né? Que se usa, por exemplo, um calço milesimal ou o motor de um automóvel, né? Onde as folgas são muito pequenas e essa folga, no caso do sistema hidráulico, vai te equivaler a uma pressão hidráulica para acionar um mecanismo, né? Então, se você colocar um calço errado, o teu mecanismo não vai acionar. Entendeu? Então, por exemplo, no caso que eu falei de um trator, uma marcha não vai entrar, ou uma embreagem não vai funcionar. No caso do motor, tu não vai colocar uma folga que ele tinha que ter. Ou tu não vai, por exemplo, colocar um casquilho que deveria colocar, né? Tu vai deixar ele com o casquilho com a medida errada, o motor vai trabalhar com folga, e aí vai desgastar mais. E com o tempo você vai ter que abrir o motor de novo. Entendeu? Então, tudo é caso, né? Depende do trabalho que você está fazendo, da complexidade do trabalho, certo? E isso aí é utilização de paquímetro, micrômetro, né? São instrumentos de precisão, utilizado para estes casos que eu estou falando, né? Eu vou trabalhar numa retífica, então, com certeza, você vai utilizar. Retífica de motores, né? O pessoal vai lá e manda o motor, aí ele faz uma usinagem no motor, aí tem que conferir, que vai ser colocada uma peça, aí você precisa ter essa exatidão, né? Na fabricação, com certeza também, tá? E, como eu falei, sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos, né, onde você precisa seguir o manual está te dizendo que tem que ter essas medidas bem pequenininhas, então você vai usar o instrumento que seja mais adequado, seja para centesimal, seja para milesimal, seja polegada, seja milímetro. Ok? Bom, Ok. agora eu vou colocar aqui o micrômetro, tá? Vocês deram uma olhada, a gente vai fazer a medida aqui com vocês. Alô? Alô? Tá tudo bem.
Multa, multa. Multa, Dá multa. produção aí. Eu espero que vocês aguardem, tá? Estou só ajustando aqui a câmera. Por favor, aguardem. Fiquem na linha aí. Vamos aguardando. Tá bom. Tá, então vamos lá. Então vocês estão vendo na tela aí o micrômetro, né? Tá todo mundo enxergando o micrômetro aí? Tá. Eu não tô vendo, não. Não tô Não vendo tô Também vendo não. também não. Também não. Tá, é só colocar, lá embaixo tem Daniel Rodrigues, aí você fixa na tela ele, tá? Lá embaixo, depois de Clara, tem Daniel Rodrigues, você fixa ele na tela, clica nas reticências ali e coloca fixar na tela, Agora. tá bom? Então vocês estão vendo aí o micrômetro, esse é o micrômetro, como a gente sabe, né, medições externas, né, tá? E aí como eu falei para vocês, olha, eu giro ele para baixo, tá? E aí o número vai aumentando aqui, né? Tá vendo aí? O número vai aumentando. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é verificar se ele realmente está aferido, tá? Esse é o primeiro ponto. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar ele, eu vou fechar ele aqui, tá vendo aqui, ó? Eu vou fechar ele, né? E eu tenho cuidado de pegar ele aqui, ó, pela catraca, tá? Até ele encostar lá. Ó, estralou. Eu vou olhar aqui, ó, estralou, tá encostado, né? Agora eu vou olhar para cá. A primeira coisa que eu tenho que observar é se realmente o zero aqui, ó, ele está coincidindo. Tá bom? Tá coincidindo? Ele tá passando um pouco, né? Tá passando um pouco. Tem que ter cuidado com o erro do paralaxe, né? Deixa eu olhar aqui. Tá. Aí o que eu faço aqui? Eu peguei aqui e abri e fechei de novo, né? Você pode fazer isso aí algumas vezes, tá? Pega, abre, fecha. Pega, abre, fecha até o zero. Aí eu verifico aqui, ó. Tá coincidindo? Tá. O professor não tá abrindo, não tá aparecendo pra mim não, mas... Tá vai passando, lá. professor. Não Vai tá lá conseguindo, não, tá passando. Vai lá em pessoas, depois de Clara. Aí tu clica lá, fixa a tela em Daniel Rodrigues. Aí você vai ver. Tá passando um pouco, professor? exatamente. Eu não sei quem falou, mas não, tá passando um pouco, isso é verdade. Foi o Messias. Pois é. Isso, você tá certo. Tá passando um pouquinho. Isso, boa observação. O que acontece? Se eu for usar o micrômetro desse jeito, a tua leitura não vai estar certa, tá? Como ele passou um pouco do zero aqui, o teu zero está um pouco para cima, devia estar um pouquinho para baixo, né? Então a tua leitura vai estar errada, nem que seja um pouquinho, entendeu? Vai estar aí alguns milésimos errado. Esse micrômetro aqui, deixa eu virar aqui para vocês olhar aqui, ó. Vamos lá, vamos identificar ele. Ó. Me diga aí, qual é a capacidade e qual é a precisão? A capacidade é de 25 milímetros, ou 25 centésimos de milímetro, e um centésimo de milímetro. Você quase acertou. A capacidade é de 25 milímetros. Isso, a capacidade é 25 milímetros, né? E a precisão? A resolução ou precisão? Um centésimo de milímetro. O milímetro. Certo. Quem falou o milímetro? Eu. Errado. A resolução dele tá aqui, está escrito aqui, né?
A resolução dele é 1/100, tá? E a capacidade é 25 milímetros. Aqui, ó, ele vai de 0 até 25 milímetros. Beleza. Então, a gente já sabe, então, que se ele é desse modelo, então, quando eu olhar aqui, primeiro, para a bainha, tá? Cada traço de cima vai ser quanto? Tá fora da câmera. E aí, cada traço de cima vai ser quanto? Vai ser 1, de cima vai ser 1. 1 milímetro. E de baixo? Meio milímetro. Meio Certo. milímetro. Meio milímetro, eu posso falar 50 centésimos. Bom, mas aí estamos com um problema, porque ele não está aferido. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a aferição, tá? A gente vê que o zero não está exato, né? Quando eu fecho, o zero, ele passou um pouco, né? Então, ele vai me dar uma medida errada. Então, por isso eu tenho que usar esse instrumentozinho aqui, essa chavezinha aqui, ó, para fazer a aferição dele, tá bom? Então, como é que eu faço a aferição? Se você olhar aqui atrás dele, se dá para enxergar aqui, tá vendo aqui? Na bainha tem esse furo aqui, né? Nesse furo eu vou encaixar justamente aqui, ó, a chave. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa chave aqui, primeiro eu vou zerar ele, vai colocar ele aqui, tá vendo aqui, ó, já não deu mais, deu um valor já diferente, bem diferente, né? Tá vendo aí? Ou seja, já perdeu precisão. Tá? Quando eu coloco ele aqui, ó, olha só agora, pode perceber que realmente tá, né, tá fora mesmo, né? Tá um pouquinho fora, né? Bem fora. Tá, então vou agora olhar, botar aqui a chave. Coloquei a chave aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou movimentar aqui para cima ou para baixo da maneira que eu quero, tá? Então, para poder zerar. No caso aqui não deu certo, né? Porque eu entrei para cima. Na verdade, tem que querer movimentar para baixo, tá? Então, bota a chave de novo. E eu vou movimentar aqui, ó, até que eu consiga fazer aqui o ajuste. Me lembra de eu estar com esse aqui, ó, no zero, né? No finalzinho, ou seja, aqui tem que estar encostado totalmente, né? Contato com contato. Agora sim eu posso fazer a medida. Rayane, você tem que ir lá embaixo, depois da conta da Clara, tem a conta Daniel Rodrigues, e coloca fixar na tela, aí você vai ver. Tá? Agora sim eu posso realizar a medida, tá? Então, micrômetros. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de medir? Respondam para mim. Como é, professor? Micrômetro. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de medir? Aferição. Aferição. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a aferição. É um instrumento muito preciso, mas tem que primeiro aferir. Agora ele está aferido. Uma outra dica que eu também posso dar para vocês, isso aí a gente tem que fazer muito quem trabalha em laboratório, nem tanto. Tá? Mas quem usa isso aqui na prática, na indústria, ele tem que fazer isso, né? Porque a gente está, por exemplo, trabalhando com fabricação ou manutenção, sempre vai ter sujeira. Tá? Sempre vai ter uma graxa aqui, um óleo ali, uma poeira ali, tá? Então, uma coisa que eu aprendi a fazer, e vou passar para vocês, isso aqui não está em livros, o que você faz? Você pega, tá, uma folha, um pedaço de folha A4, tá, que esteja limpa, né? Claro, que seja uma folha limpa. Aí você pega, abre o paquímetro, tá bom? Você vai pegar essa folha e colocar ele aqui, ó, entre, tá? Colocar ele aqui entre e fechar. Fecha e puxa, tá? Quando você puxa ele para fora, aí a sujeira fica no papel. Só uma dica. Para efetuar a limpeza. Outra é com relação à conservação. Normalmente você
Perceba que ele está meio preto aqui, né? O que é isso? É um micrômetro que ficou muito tempo no armário e ele não foi conservado da maneira correta. Qual seria a maneira correta? É colocar uma película de óleo. Tá? Então ele terminou oxidando aqui. Então, certo usei, não vou usar mais, passo uma película de óleo, que ele lubrifica e mantém ele sem oxidações. Tá? Esse é um outro detalhe. Agora vamos lá. Com relação à leitura, vamos agora aproximar um pouquinho mais aqui, para vocês darem uma olhadinha aqui. Tá. Então, se agora está ferido, agora já tem condição de fazer a leitura. Então, olha só, vamos devagar aqui. Partindo do zero, né, ele vai estar zerado, né, realmente. Agora eu vou pegar aqui pela catraca, né? Então eu estou abrindo ele aqui, ó. A medida que eu estou abrindo, isso já dá para mim uma leitura, tá? Agora, quando eu perceber aqui, ó, eu já estou vendo o traço de baixo. Quando eu ver o traço de baixo, é porque ele já passou, tá bom? Olha só. Essa aqui é Fora da câmera. um ponto aqui que pode causar confusão, tá? Todo mundo tá enxergando aí? Qual o Tá um traço pouco aí fora da câmera. Se pudesse subir um pouco assim o micrômetro. Aí, perfeito. Se você olhar aqui, ó, você diria para mim, qual é o traço que está coincidindo aí do tambor, né, com relação à bainha? Qual o traço? Do tambor. 45. 45 o quê? Centésimos de milímetro. Certo. Vocês estão vendo o traço de baixo? Sim. Bom, então, quer dizer então que eu tenho já 50 centésimos, certo? Eu já estou vendo o traço de baixo, não é isso? Uhum. Não é isso? Mais quanto? Mais? 45 centésimos de milímetro. Então, qual seria o valor dessa medida, né? Se eu fosse colocar aqui, né? Então, eu teria aqui 0, né? 0, vírgula, né? Porque estão falando de milímetro, né? 45. Esse, qual que é o contrário? Mas tudo bem, não tem problema. Mais 0,50, não é verdade? É isso? Uhum. Então, o valor seria 0,95? Isso. Errado. 1,95. 1 milímetro, 95 centésimo de milímetro. Por quê? Eu não estou vendo nenhum milímetro aí. Não, na verdade eu tenho 95 centésimo de milímetro. Então seria 95 centésimos de milímetro mesmo? É o que está aqui, ó. É o que está aqui e está errado. Por quê? Agora eu fiquei confuso. Agora ficou confuso, né? Então é o seguinte, olha. Você verifica que você está conseguindo observar o traço de baixo. Mas se realmente fosse 95, esse traço de baixo já estaria bem longe. E eu já conseguiria enxergar quase o traço de 1 milímetro, porque eu estou apenas com 5 centésimos distante de 1 milímetro. Tá entendendo? Isso sim seria essa situação. Tá vendo aqui o traço de baixo? Ele já está distante do tambor, tá? Então, uma confusão, né, que acontece, que vai te dar um erro de meio milímetro, é isso aqui, ó. Eu estou vendo o traço de baixo, sim, eu estou vendo, é verdade. Só que nessa situação, o que aconteceu, na verdade, é que ele não chegou nem em meio milímetro ainda. Ele estaria chegando, tá? Esse ponto aqui é 0,50, tá? E aí eu justamente consigo ver que está zerado aqui, ó, tá no zero, e eu tô vendo o traço de baixo, tá? Então, aqui foi só uma pegadinha, mas que normalmente tem gente que erra mesmo. Eu tô vendo o traço de baixo, eu tô vendo aqui 40. Então, vou somar. Não, na verdade, ele nem chegou lá. Tá vendo aqui? Entenderam?
E isso vai te dar Entendido. meio milímetro de erro. Isso aí você já matou uma peça. Se for uma peça muito importante, você pode até me matar sem emprego. Pecado. Nossa. Tá bom, tá bom. Entendido, entendido. Meio milímetro, uma folga de válvula, o motor já não funciona direito, vai ficar batendo, né? Você vai ouvir um barulho bem estranho no motor, uma folga desse tamanho, né? No caso, você tem que fazer uma medida no tucho de uma válvula de motor e você cometer esse erro aí, você pode danificar alguma coisa no motor, algum mancal, quebrar um eixo de válvula, né? Etc. Tá? Bom, então eu vou colocar uma medida aqui aleatória, vamos lá. Por exemplo, joguei, vou colocar aqui, tá? Eu não fiz uma seta, eu venho aqui travar, tá? Travar aqui medida. Tá bom, não ficou muito exato aqui, mas tudo bem. Vamos ver, então, vamos fazer a conferência aqui, né? Então, eu vejo que passou do zero, né? Passou do zero, passou um traço de baixo, passou um traço de cima. Então, já sei que é 1 milímetro. Eu vejo o traço de baixo depois de 1 milímetro? Não. Não. Então, eu sei que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui 1 milímetro. Tá? E lá ele ficou no traço, olha só, qual foi o traço do vernier? 20, né? E como eu sei que isso aqui é centésimos, né? Então é só pegar aqui e somar, né? Mais 0,20. Então o resultado é 1,20. Como é que eu falo isso? 1 milímetro e 20 centésimos. Certo? Entenderam então aí como é que faz a leitura? Sim, você deve entender perfeito. Então vimos aí que a primeira coisa que eu tenho que fazer é encostar aqui essas duas pontas, né? E verificar como é que vai estar aqui, se vai estar zerado ou não. Se não tiver, eu tenho que fazer a ferição do micrômetro utilizando essa ferramentazinha aqui, né? Que essa chavezinha aqui, eu vou movimentar a bainha, né, para baixo ou para cima, para ele poder alinhar aqui com o zero que tiver aqui. Aí, instrumento aferido, aí eu posso fazer a leitura. Ok? Pessoal, essa ferramenta vem com ele, né? Quando é comprado. É isso, essa ferramenta já vem na caixinha dele. Inclusive, normalmente ele vem com uma peça que é chamado padrão, né? Padrão de aferição. Que, na verdade, eu fiz aqui utilizando o zero, né? Que é uma forma que a gente faz, coloca ele no zero, tá? Mas, na verdade, ele vem com um padrão. É uma pecinha, como eu mostrei lá, onde eu vou colocar, ele já tem uma medida padrão, né? E eu vou atestar aqui se ele vai dar esse valor aqui no tambor. Mas se não der, eu vou utilizar a ferramenta. Nesse caso, desse micrômetro, ele não veio com padrão, ele veio só com essa chave aqui. Então, o que a gente pode fazer é essa aferição utilizando o zero. Certo? Certíssimo. Beleza, então vamos voltar agora para a apresentação. Vai fazer sorteio hoje, vai, professor. Vamos lá, então vamos fazer aqui, ver aqui, esse primeiro aqui. E aí, pessoal? Eu olho para o micrômetro aqui, estou olhando para a bainha, estou olhando para o tambor, e já consigo identificar que ele é um micrômetro de milímetro, porque se fosse de polegada não era assim. E eu já verifico que não tem vernier. Então, pronto, beleza, mais fácil ainda, não é? E agora, como é que eu faço a leitura? Primeiro vai checar a bainha. Isso, então vamos lá, vamos aqui verificar aonde é que está. Então, eu fui girando para baixo e ele passou do 5, passou do 6, passou do 7. Então, eu já sei que eu tenho 7 minutos aí. Tá? Se eu quiser, eu até posso já anotar aqui que eu tenho 7. Eu vejo que ele não passou do traço de baixo, então eu tenho 7 mesmo, 700.
700. A próxima etapa, então, é só verificar o quanto que eu encontro aqui No tambor, né? no tambor. Lembrando, para não esquecer, que eu giro o tambor para baixo e eu faço a leitura de baixo para cima. Então, eu vou contando aqui, ó. Eu tenho que alinhar, então já passou do 30, passou do 35, passou aqui do 36. Tá vendo aí? Simples. Passou do 36 e não coincidiu, né? Não coincidiu, tá vendo aí, ó? Esse é aquele caso que o senhor falou que vai ter que arredondar, né? Isso, No não olhômetro. coincidiu. Não coincidiu, né? E aí eu olho para cá e vejo assim, mas o que eu percebo aqui? Que ele está mais perto do 36 do que do próximo, né? Do 37. E aí eu tenho que fazer o arredondamento, né? Então eu não arredondo para... na verdade, aqui na resposta ele arredondou para... Não, tá certo, é 7,36. Ele não arredondou para 37, né? Porque ele está mais perto do 36 do que do Tá bem 37. próximo, né? Isso, aí eu faço esse arredondamento. Próximo aqui. Isso aqui, vamos lá. Então, 5, 10 milímetros, 11, 12, o que mais? Tem 50 centésimos ali, 55 décimos. Então, eu já faço, né? Já coloco aqui do ladinho, né? Eu já tenho aqui, se eu consigo escrever com isso aqui, já tenho aqui 12, né? Vírgula 5, né? Como eu quero a medida em centésimo, já boto um 0 aqui para ficar tudo legal, tá? E agora só basta eu somar com o que eu encontrar aqui no VNE. Então, eu vou contando, ó, 10, 15, 20, né? Olha só, ficou exato, né? Então, vou colocar 0,20. Então, o resultado está aí, 12,70. Tá? E assim, responda para mim. Quanto vai ficar? 11 milímetros e 73 centésimos. Vamos ver? Perfeito, muito bem. Outra. Ô, gente, responde aí. Agora complicou. Calma aí. De milímetro. Tem 32 centésimos de milímetro. 32, quem acha que é diferente? 37 centésimos de milímetro. 37? 37, acertou, né? No caso, ele pegou aqui, passou do 36, e ele tem um olho muito bom, e ele percebeu que essa linha aqui já está passando da metade aqui. Então, ele pegou e arredondou para cima. Então, ficou 37 centésimos de milímetro. Muito bem. Agora pegou, né? Agora é com o Nônio. Pegou nada, confia. Confia, passa a cara aí. Eu até responder. Confia o caramba, Thales. 4,5. 4,50. 4,50, 4 minutos e meio, é isso? É. Não. Alguém tem uma resposta diferente? 4,52. 4,52. Alguém tem uma resposta diferente? Rapaz, vamos lá. O Kaique Não sei se tá falou... certo. Mas é 3,12. E aí, pessoal, mais alguém? Professor, eu acho que Eu acho que é 4,055 milésimos. Eu acho que é 3,50 milímetros. 3,50. Eu acho que é 4 milímetros e 205 milésimos. Eu acho que é 2,025. Eu não sei como é que fala 2,025. Acho que é 3,12 centésimos de milímetro. 3,12. Aqui tem uma resposta diferente aí? 245 milésimos. Não é
5,3. É 2 milímetros e 25 décimos de milésimo de milímetro. 25? É, 25. 25. O que mais? Pode falar alguma coisa aí? O Tarlisson é 4,065 milésimo de milímetros. Eu Que não acho que seja porque tá na segundo tracejado maior. No terceiro, na real. É. Então é 3. Então é 3. Então deve ser 3,0. 3 milímetros inteiros e 25 décimos de milímetro. Calma aí, antes de... Décimo não, décimo de milésimo de milímetro. Tá, vamos mostrar aqui, né? Lembra que nesse caso de micrômetro, né? Esse traço maior é milímetro, né? E o menor é metade, né? Então, eu tenho aqui 1 milímetro, 2 milímetros. 2 milímetros. 2 e... E eu vejo Eu que tinha contado certo e eu fui contar errado depois. ele não passou de um traço pequeno. Eu só tenho 2 milímetros aí. Eu só tenho 2 milímetros. Não, esse negócio aí é complicado. Tá? Eu só tenho 2 aqui, ó. Então é 2,025 centésimos de milímetros? Quanto? 2,025. 25? Vamos ver? Olhando agora a próxima etapa, né? A próxima etapa é olhar para o tambor, né? Eu vou colocar 0 aqui, tá? E a próxima etapa é olhar para o tambor. Lembra, eu olho, ponto, né? De baixo para cima. Então, veja. Eu tenho que olhar esse traço aqui, ó. Passou do 0, passou do 1, passou do 2, né? 2 centésimos. Só que não coincidiu. Então, eu vou colocar aqui essa soma. 0,02, não é isso? E eu faço a terceira leitura, que é no vernier. Lembra? Cada traço aqui é 1 milésimo. Então, ele já até destacou aqui em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns, cara, é isso mesmo. 0,005, não é isso? Que é 5 Então é milésimos. 2,025. Então, a resposta vai ser 2,025. 2 milímetros e 25 milésimos. Acertei! No chute, mas acertei. Professor, já tá acabando a aula, porque assim, eu vou ter que tomar banho agora que eu pego o ônibus meio-dia e eu tenho que almoçar ainda. Vamos lá, tá quase acabando. Tá quase chegando na metade. Quanto é que deu aí, professor, a medida? 2,025 centésimos de milímetro. 2,025. 2 milímetros e 25 milésimos de milímetro. Milésimos de milímetro. Aqui. E aí? Quem pode responder esse exemplo aqui? 11 milímetros, 0,046 milésimos. Agora me explica por quê. Agora me explica. Eu sei que tu viu lá, agora tu me explica. Não, me explica. porque agora passou tu explica por o quê 10 ali, ó. Tá, o 5 vai estar lá no 11, tá em cima do 11. Entendeu? Aí a gente olha pelo tambor, aí 0, aí passa 1, aí 2, 3, 4. Chegou embaixo do 4 ali. Então seria 0,4 centésimos, certo? Aí, depois a gente olha lá pro nônio, que deu exatamente no 6 ali, ó, a linha de vermelho. Aí fica aí. 11 milímetros e 46 milésimos de milímetro. Perfeito. Felicidades. Mais uma. Professor, eu di 46. 46. Multa clara. Teria como você me explicar por que deu 46? Pode repetir? Pode repetir o valor encontrado? Sou? Pode repetir? Não, anterior, que eu tô em dúvida anterior ainda, não nessa.
Ah, tu quer saber a resposta? Aqui, essa aqui, que deu 11,46. Por que deu 46? 11 milímetros e 46 milésimos, tá? Fala de acordo com o valor. 11 milímetros e 46 milésimos. Por que deu 46 Mas milésimos? terminou em 6 lá. Foi. É isso que eu quero saber. Porque se terminou em 6. Por que terminou em 6? Porque é o seguinte, ó. Primeiro eu faço essa leitura aqui, né? E aí eu vejo que passou do 10 milímetros. Passou desse meio, e eu tô vendo aqui, ó, dá para enxergar que já passou do 11. Então já tem 11 milímetros. A próxima etapa é olhar aqui o tambor. Então eu percebo o seguinte, ó. No tambor, ele passou do zero. 1, 2, 3, 4. Né? 4 centésimos. Tá? Mas ele não chegou no 5. Então tem 4 centésimos. Como ele tem vernier, eu tenho que olhar agora no vernier qual foi o traço do vernier que coincidiu com algum outro traço aqui do tambor. E eu verifico que o traço que coincidia é o 6. Então eu vou somar 11 milímetros mais 4 centésimos de milímetro mais 6 milésimos de milímetro. Por isso que vai dar 11 milímetros e 46 milésimos. Ah, entendi agora. Ok? Olhar o tambor também, né? Isso. E aqui, pessoal, ó, só um... Não, vamos lá, vamos ver. Professor, Eu acho que são 14 milímetros inteiros e 700... Calma. professor, são 14 milímetros e 543 centésimos de milímetros. 14 milímetros e 735 milésimos de milímetro. Vamos ver quem tem uma resposta diferente aí. Professor, acho que é 14,733. 733? Isso. Muito bem. Parabéns. Não, porque seria Muito bem, vocês já estão afiados. Quer saber por que é 700? Então vamos lá. Vamos lá. Só lembrando, né? O traço menor... esse milésimo. O traço menor vale quanto? De 0,5. Isso, né? 0,5, né? Meio milímetro. Então, quando eu olho para cá, os traços maiores são milímetros, né? Então, já tem 5, 10, 11, 12, 13, 14. E ele passou desse traço aqui. Então, já tem 14,5. É isso? 14,50. E o que tem que fazer agora é olhar aqui no tambor. Quando eu olho no tambor, eu vou ver aqui qual foi o traço que passou daqui. Ó. Então, veja, passou do 20, 21, 22, 23, né? 23, o quê? Centésimos. Então, eu vou fazer essa soma, não é isso? Ah, tá. Entendi. Não é? Eu vou colocar aqui, né, que eu já tenho aqui 14, vírgula 50, não é isso? (14,50) mais o que eu encontrar aqui no tambor. E eu vejo que ele passou aqui do 21, 22, 23, né? Então, eu vou colocar 23. Não acabou por aí, por quê? Porque eu olho e vejo que não coincidiu exatamente. Passou um pouquinho, né? Esse pouquinho eu vou achar aqui, no vernier. Eu sei que cada tracinho desse é 1 milésimo. Então, 1, 2, 3 milésimos. Então, vamos acrescentar aqui, vírgula, né? 0, 0, horrível isso aqui, 3. Fazendo essa soma, vai dar 3, né? Deixa eu ver aqui, peraí. 3, né? E 5, 2, 7. Vai ficar 14 milímetros e 733 milésimos. Certo? Entendi. Certo. Opa, quase, hein? Vamos lá. Vou passar isso aqui como sendo a última, tá bom? Porque depois eu vou passar o desafio para vocês.
E aí, vamos lá. E aí, não? Dá Uma resposta? 24,817. Alguém acha Eu diferente? também deu isso também. Mesma coisa. Eu também. Muito bem, pessoal. Eu também. O Alan é rápido, viu? É doido. Bem, isso aí tá pronto, né? A próxima seria sobre a leitura em inglês, né? Mas já são 11h35 e acho que agora é importante falar agora sobre o desafio que eu vou passar para vocês aí, que vai valer 5 pontos. Tá? Então, peguem aí papel e caneta e anotem. Calma aí, professor. Não, professor. Só caneta mesmo. Já? Peraí. Tá, essa atividade vai valer 5 pontos, para fechar a nota da segunda BI. A gente já fez 2 atividades, já fez 3 atividades, na verdade, essa é a quarta. É um desafio, tá? Vai valer 5 pontos. Tá? Então, olha só, qual vai ser a atividade? Qual vai ser o desafio? Vocês vão fazer, né, a leitura de medição, né? Medição de objetos, tá? Utilizando o instrumento que vocês tiverem em casa, tá bom? Quer dizer o seguinte, você pode utilizar Violão, pode ser? uma trena, tá bom? Trenas, né? Trena maior, trena menor. Tem um paquímetro aqui. Pode utilizar lá da sua mãe, né? Aquela de medir pano, né? Aquela medir cintura. Pode usar uma régua, o que você tiver, tá bom? Pode medir qualquer coisa, professor. Calma aí, agora que vem a história, tá? Você vai fazer a medição de alguns objetos. E cada tipo de objeto vai valer uma pontuação diferente. Se você fizer a medida, e olha só, tem que ser todas as medidas, né? É uma medida para você fabricar. Se você fizer a medida de uma peça, de uma máquina, por exemplo, você vai fazer a medida de um pistão de um automóvel, de uma polia, de uma máquina coletadora, sei lá o quê. Você vai fazer a medida dele todinha e colocar no papel, né? Em desenho, né, em vista ortográfica, com as medidas que você utilizou, seja utilizando uma trena, utilizando uma régua, paquímetro, tá bom? E vai tirar a foto, tá, desse objeto e vai colocar lá no papel, né, o desenho com as medidas, tá bom? E vai colocar o nome de vocês. Tá, Pode desenhar também, né, professor? Não, é para desenhar. É para desenhar. Pra fazer quantos objetos? Ah, tá. A foto que o senhor está dizendo é para tirar e mandar para o senhor como atividade. Essa é a atividade, tá? Vocês vão fazer um desenho de perspectiva, perdão, de vista ortográfica em rascunho, tá bom? Não é usando régua, não. Você tem mais trabalho. Quantos desenhos, professor, mais ou menos? Calma lá. Esse aqui não faz parte da aula, né? Eu vou tirar aqui a gravação.